Olá! O tema de hoje é o karma do jeitinho. E a gente já começa com uma pergunta. Qual é o preço de verdade que se paga quando se busca um atalho? Vamos ver que essa conta pode ser bem mais alta do que a gente imagina. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. E se, só por um dia, a ética, sei lá, resolvesse te dar uma folga? O que ia acontecer? E olha, não precisa pensar em grandes escândalos, não. Vamos ver o impacto disso no nosso dia a dia, no nosso bolso, no nosso tempo, na nossa segurança e, acredite, até na nossa saúde. A chave para a gente entender essa história está numa palavra que parece complicada, mas não é: compliance. Pensa nela como se fossem as regras do jogo, sabe? Criadas justamente para impedir que a trapaça aconteça. Agora sim, vamos imaginar como seria um dia comum se essas regras simplesmente não existissem. A primeira coisa que a gente ia sentir, com certeza, é o impacto no bolso. Um tipo de dreno financeiro quase invisível que vai levando o nosso dinheiro aos pouquinhos. A nossa jornada nesse dia sem ética começa de um jeito bem pequeno, na padaria. A gente vai lá, compra o pão de sempre, o atendente pesa, embala, cobra, só que como não tem ninguém fiscalizando, sem medo de consequência nenhuma, ele adiciona um valorzinho a mais na conta. Um extra que não deveria estar ali. No começo, é quase nada. R$ 2. Um valor tão pequeno que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas nem notaria ou, se notasse, ia deixar pra lá. O dia vai passando e, no final, chega a conta do condomínio. E tá lá, uma taxa extra bem misteriosa, sem nota fiscal, sem nenhuma explicação, é só mais uma cobrança. Mais R$ 8. Se a gente somar com o que foi pago a mais lá na padaria, o prejuízo do dia já começa a ganhar corpo. Agora, vamos fazer uma conta rápida? R$ 10 por dia. Parece pouco, né? Mas e se a gente multiplicar isso pelos 365 dias do ano? A gente chega em mais de R$ 3.600. De repente, não é mais tão pouco assim. Isso é a parcela do carro, uma pequena reforma em casa, talvez aquela viagem que nunca saiu do papel. O perigo de verdade não é o golpe grande, visível. São esses pequenos vazamentos diários que, quando se juntam, esvaziam nossas economias. E aqui tá o pulo do gato. A ideia de compliance não parte do princípio de que todo mundo é mau. Muito pelo contrário. A ideia é entender que até as pessoas boas podem acabar pegando o caminho errado se o incentivo levar para lá. O objetivo, então, é criar um sistema onde fazer a coisa certa seja simplesmente o caminho mais fácil e mais lógico para todo mundo. Mas o custo de um mundo sem regras vai muito além do dinheiro. Agora a gente vai ver como a falta delas pode se transformar num risco físico bem direto. Olha só como isso funciona, por exemplo, no transporte público. Primeiro, a empresa resolve economizar na manutenção do ônibus. Segundo, aquelas listas de segurança, sabe, que garantem que os freios funcionam, são ignoradas, tratadas como burocracia. Terceiro, os motoristas são pressionados a fazer jornadas impossíveis, dirigindo cansados. E o resultado final, no passo 4, um risco físico direto para cada pessoa que está dentro daquele ônibus. Aqui, compliance não é só um papel, é a linha que separa a segurança do perigo. Esse mesmo cenário se repete na saúde. Alguém vai a um posto e ouve aquela frase clássica: acabou o remédio. Mas, logo em seguida, aparece uma solução por fora. Um atalho que, claro, custa dinheiro. O medicamento que deveria ser de graça acaba virando mercadoria na mão de alguém. E é essa a lógica perversa que acaba se instalando. O jeitinho vira a regra. O sistema começa a recompensar quem fura a fila e a punir quem espera, fazendo a pessoa honesta parecer ingênua. No fim das contas, a gente paga duas vezes, uma com os impostos e outra com a humilhação de ter que negociar por uma coisa que já é um direito. E além do financeiro e do físico, tem um custo psicológico, emocional. É o preço que se paga quando o ambiente de trabalho vira um lugar de silêncio e de medo. O assédio no trabalho, por exemplo, cresce no silêncio. E esse silêncio vem de um cálculo. Dá uma olhada na tabela. Sem compliance, o cálculo que a vítima faz é: se eu falar, eu perco meu emprego. Enquanto isso, o cálculo do agressor é simples. Não vai ter consequência nenhuma. O compliance existe justamente para mudar essa matemática. Ele cria canais seguros para a vítima e garante que vai ter sim repercussão real para o agressor, quebrando esse ciclo de silêncio. Agora vamos pular para o mundo digital. Uma simples compra online. Sem controles muito rígidos, os nossos dados pessoais, nome, telefone, endereço, o que a gente compra, viram um produto, vendido para quem paga mais. E as consequências disso a gente sente na pele. Começam a chegar golpes que parecem muito reais, porque os golpistas sabem detalhes da nossa vida. É a perda da paz, o medo de atender o telefone, o tempo que a gente perde para resolver os problemas que aparecem. No fim, a privacidade de uma pessoa vira o lucro de outra. Então,
Depois de ver todos esses exemplos, fica claro que compliance não é um luxo de grandes empresas. É, na verdade, a estrutura que sustenta uma sociedade que funciona. Então, como seria o oposto daquele dia caótico que a gente imaginou? Seria um lugar onde se paga o preço justo pelas coisas, onde a segurança não é vista como um custo, mas como uma prioridade, onde o ambiente de trabalho é respeitoso e os dados pessoais estão protegidos. No fim, é uma sociedade onde as coisas simplesmente funcionam como deveriam funcionar e a dignidade de todo mundo é preservada. E essa é a ideia final, o ponto mais importante de tudo. Compliance não é sobre ser idealista. É sobre criar um sistema onde fazer o certo não seja um ato de ingenuidade, mas que seja o comportamento padrão, o caminho mais simples e mais lógico para todo mundo seguir. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Em qual parte do nosso dia a dia a falta de regras claras e que são cumpridas é mais sentida? A resposta para essa pergunta talvez mostre exatamente onde a ética mais precisa parar de tirar folga.